Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou fazer um vídeo fazendo uma análise de um relatório que tá rolando aí na internet, né? Um relatório preliminar do primeiro turno e tudo mais. Um dos inscritos aqui do canal me mandou por e-mail, tá? Pra me dar uma olhada. Nesses últimos 2 dias aí eu peguei uma gripe muito forte, então não consegui parar para olhar dados de segundo turno, nem nada do tipo, tá? Eu acho que talvez eu vou fazer um vídeo sobre o segundo turno, ainda não tenho certeza 100%, mas estou baixando os arquivos aqui de log, BUs para poder olhar, né? Mas vamos para esse relatório. Eu não vou nem colocar o relatório na tela não, porque eu já vou iniciar fazendo uma crítica construtiva aí para quem tiver feito esse relatório, vamos dizer assim, tá? O relatório, ele não tem em nenhum momento nenhuma fonte de dados, não tem como baixar as informações que foram colocadas nesse relatório, não tem o nome dos autores do relatório, tá? É um relatório que tá correndo na internet aí, eu vi que teve muita gente que já recebeu esse relatório. Começa assim: relatório preliminar da análise das urnas eletrônicas usadas nas eleições presidenciais do Brasil no primeiro turno, dia 2 de outubro de 22. É muito difícil justificar ponto e fim. Ele não tem o autor desse relatório e ele não tem as fontes, né? Nem os arquivos que foram utilizados, nem os scripts que foram utilizados, o que, no meu ponto de vista, já descredibiliza bastante esse relatório no geral, ok? Por quê? Porque se eu não tenho como baixar esses dados e conseguir fazer uma análise completa desses dados, né? Por mais que minha área não seja estatística, né? Seja área de programação, mas se eu não consigo saber de onde que vieram essas informações, né? Não tem como eu credibilizar os gráficos que foram apresentados aqui. E ele faz uma série de questionamentos aqui com relação a modelos de urna, tá? Vamos falar sobre isso. Ele fala aqui o seguinte, que as urnas utilizadas no primeiro turno foram urnas do modelo 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2020. Então teriam vários modelos de urna diferentes e cada um desses modelos tem apresentado, segundo o relatório aqui, apresentado uma diferença de consistência nos dados, como se urnas mais antigas apresentassem um resultado mais favorável a um dos candidatos e que possivelmente poderia existir 2 softwares de urna diferentes, ok? Vamos fazer uma análise a grosso modo dessa afirmativa que tem aqui nesse relatório. Se de fato existem vários modelos de urna, o que eu não sei, honestamente eu não sei se todas as urnas são do mesmo modelo ou se são de anos diferentes. Caso essas urnas tem um hardware diferente, exemplo, uma urna tem impressora, outra não tem. Uma urna tem um suporte a um arquivo de flash diferente, a outra não tem. Enfim, se esse hardware ele tem diferenças, provavelmente o software para cada uma dessas urnas seria diferente. Por quê? Porque o sistema ele teria que comportar todos os drivers necessários para poder fazer todo o funcionamento da urna. Então, poderia ser o mesmo software, né? No final do processo, a pergunta é, poderia ser o mesmo software? Teria que ser um software que teria suporte a todas esses modelos de urna. O hardware mesmo sendo diferente, é mais ou menos como vocês pensarem assim, o Android, né? O Android tem várias versões e ele atende vários tipos de celulares diferentes. Só que na hora que é gerado o build para o Android, ele identifica qual é o CPU do celular, né? Ele faz um processo lá de diferenciação por dispositivo, até mesmo quando você vai fazer um build de um arquivo exe para o Windows, ele diferencia o que é o Windows 64 bits, o que é 32 bits e tudo mais. E aí teria que entrar um pouco mais a fundo como é que é a estrutura dessas urnas de 2009, 2010 e tudo mais, se é o mesmo sistema operacional, se ele é diferente e tudo mais, para até saber se existem softwares derivados do mesmo sistema, provavelmente, mas que são diferentes para cada uma das versões das urnas, tá? Isso é uma discussão até interessante de saber, eu não sei essa resposta, honestamente, a única entidade aí que vai poder responder essa pergunta é o TSE, mas existe essa possibilidade, caso as urnas tenham um hardware diferente, vai precisar de um software diferente. E aí uma outra pergunta que me fizeram aqui é, mas se tem softwares diferentes, como é que se garante a assinatura digital dos softwares, já que a Justiça Eleitoral fala que o software é assinado digitalmente e tudo mais. Bom, galera, quando você faz um software executável de desktop, né? Porque
porque no caso da urna, a urna tem um Linux por debaixo dos panos ali. Gera o software, né? Você faz o processo de build, provavelmente a linguagem que o TSE utiliza é uma linguagem buildada. E aí, depois que você gerou esse build, você vai fazer o processo de assinatura do software. Você precisa ter um certificado digital apropriado para assinatura de software, né? Não é qualquer certificado que faz esse tipo de assinatura. E aí você pega e roda um sistema que vai fazer a leitura e vai gerar um checksum, né? Como se fosse um valor de integridade ali daquele sistema, né? Daquele arquivo. E isso é feito individualmente para cada arquivo que compõe o sistema. O sistema ele não é composto apenas do executável, vamos dizer assim, né? Ele pode conter uma série de bibliotecas de auxílio ali, né? No caso, se fosse no Windows, seriam DLLs. No caso do Linux, são outros tipos de arquivo, que esses arquivos eles complementam. Por exemplo, preciso de uma biblioteca para fazer o zip. Então, em vez de você pegar e criar o código do zip na mão, né, que ninguém faz isso, você pega uma biblioteca pública que tenha o código do zip, e aí você disponibiliza isso junto com o software no formato de uma DLL ali e tal, que vai fazer esse complemento. Então, quando você passa a assinatura, você assina não só o exe, né, o executável, mas você também assina todos os DLLs ali, os módulos que são necessários para aquele sistema funcionar. Então, assim, esse relatório apresenta uma série de gráficos de algum sistema de BI, provavelmente, que eu não sei qual é, e ele fala sobre essas diferenças que foram encontradas entre urnas com versão 2009 a 2015 a 2020 e tudo mais, onde as urnas mais antigas ela apresentariam um resultado muito superior, coisa de 10, 15% a mais da quantidade de votos e tudo mais, e faz alguns gráficos aqui, um gráfico mais estatístico ali de comportamento da urna e tudo mais, enfim. Eu não tenho como falar se isso aqui tá certo ou errado, não é minha área de atuação, eu não sou estatístico, não entendo muito de estatística e tudo mais, não sei se esses dados estão corretos ou tudo mais, eu acho que teria que pegar alguém que entenda disso para poder olhar. A minha parte é de software, né, e de computação. O que eu posso dizer é que nesse caso do questionamento com relação às versões, pode fazer um pouco de sentido, mas tem que entender isso com o TSE se realmente existe várias versões para cada tipo de urna diferente, ou se é um software só para todo mundo e tudo mais. Eu não tenho como afirmar que é ou que não é, mas de novo, o fato de não ter um autor nesse relatório e não ter as fontes dessas informações descredibiliza bastante o relatório, né? Pode até ser que tenha alguma coisa de consistente aqui dentro, mas acaba descredibilizando, porque, por exemplo, todos os relatórios que eu fiz até agora, e eu fiz 3 relatórios, eu protocolei na ouvidoria do TSE, eu gerei o número de protocolo, tem meu nome, meu e-mail e tudo mais lá, eu disponibilizei todos os códigos fontes, todos os arquivos que eu utilizei, seja os arquivos originais que veio do TSE, ou os arquivos que foram parseados posterior e tal. Então, assim, fica mais completa a análise, porque se a equipe do TSE for lá para olhar essas informações e tudo mais, eles conseguem pegar exatamente as fontes de onde foram tiradas cada informação. Inclusive, eu fiz um vídeo, vou deixar no card aqui, que o TSE me respondeu em todos os relatórios que eu enviei. No primeira análise que eu fiz, a análise dos BUs, eles até falaram, cara, muito bom que você fez a análise e tudo mais, e ficou bem completo, faltou algumas pequenas coisinhas aqui que eu até passei no vídeo falando e tal, né, mas chegou bem próximo ali da contabilização. Aí, obviamente, teve muita gente que me questionou, tá, mas a contabilização, você tá usando dados que já foram compartilhados pelo TSE, isso poderia acontecer outro tipo de problema e tal, e na época eu continuo reafirmando, eu não tenho como dar 100% de certeza, porque eu não fiz a auditoria da votação. A única forma de fazer isso é indo ao Tribunal Superior Eleitoral lá, olhando os códigos fontes do sistema, né, e tudo mais, para ver se está 100% certo, né, mas até agora eu nunca recebi um convite para poder fazer isso, então não tem como falar sobre isso, né. Então, assim, continuando, são páginas e páginas e páginas, aqui são 70 páginas de relatório, aonde no final, aqui na página 65, ele coloca assim, são 2 códigos fontes e tudo mais, e aí ele coloca aqui, para justificar que são dois códigos fontes, um log de urna. Bom, como é que funciona esse log de urna, tá? Só para explicar. A urna eletrônica,
quando você quando você vota, né, ou qualquer procedimento que é feito na urna, ele gera um arquivo de log. Esse arquivo de log também é disponibilizado pelo TSE, qualquer pessoa pode baixar, inclusive é o processo que eu tô fazendo aqui agora, que eu tô baixando exatamente os logs. Por quê? Porque nos BUs, né, nos boletins de urna, você tem um condensado, né, um sumário ali do que aconteceu durante a votação. Nos logs, você tem muito mais informação do que vem nos BUs, tá? Então, assim, eu olhei alguns logs e os logs, eles colocam cada etapa do processo. Que horas que a urna foi ligada, qual foi o mesário que ativou a urna, se teve biometria, se não teve e tudo mais. Então, como esses logs são muito mais ricos do que os BUs, eu tô baixando esses logs para poder fazer uma análise mais completa do que a primeira análise que eu fiz no primeiro turno, correto? Nesse relatório aqui, ele coloca o seguinte: existem urnas com padrões diferentes de log, ok? O que não poderia ser possível caso fosse o mesmo sistema. Ok, eu concordo plenamente que se fosse o mesmo sistema, o log sairia exatamente igual. Eu não sei como não foi disponibilizado esses arquivos de log, não tenho aqui qual é o nome ou o número dos logs, que se tivesse aqui pelo menos especificado qual é o ID dos logs, né? Que cada log ele tem um número de serial ali. Se tivesse pelo menos o número do serial dos logs, eu conseguiria baixar esses logs aqui e olhar para ver se o padrão difere, né? Se tem alguma diferença, inclusive existem ferramentas para você conseguir olhar isso, né? As diferenças entre arquivos na formatação e tudo mais. Como não tem essa informação, né? Aqui, eu não consigo afirmar 100% se essa afirmação tá certa, tá? Se essa ponderação aqui tá correta com relação à formatação dos logs. Mas, de fato, se é o mesmo sistema, o que se espera de um comportamento de um sistema é o quê? Que ele sempre gere o mesmo resultado, né? Se você gerar 500 vezes o arquivo de log usando o mesmo sistema, os logs têm que ser exatamente iguais. Ah, mas são urnas diferentes e tal, sim. Mas o rastreio que ele faz ali, né? A etapa por etapa que é feito dentro do log, ele segue uma sequência. Você não tem como computar voto antes de iniciar, o mesário tem que ativar e tudo mais. Então teria que dar uma olhada nesses arquivos que está sendo colocado aqui para ver se realmente existe uma diferença, que aí poderia significar que existem softwares diferentes para versões diferentes de urna e tudo mais. Enfim, o que eu achei honestamente assim, esse relatório ele tem bastante coisa e tudo mais, mas coisas que não tem como ser testadas e verificadas, né? E tem muitas frases de impacto ali no meio e tudo mais, e blá blá blá. E uma conclusão relativamente fraca, assim, né? Com relação à quantidade de dados. E parece muito parecido quando você faz um relatório gigantesco de 300 páginas para protocolar isso em algum lugar, para dizer assim, cara, ninguém vai olhar isso daqui, só vai olhar a conclusão e tudo mais, mas enfim, não tem como eu falar que isso aqui tá certo ou se tá errado, porque novamente eu não tenho acesso aos dados que foram usados para poder gerar esse relatório, e o relatório não tem nenhum tipo de contato para poder receber essas informações, né? Então assim, essa minha análise preliminar é que o relatório, do jeito que ele tá aqui, ele não serve para muita coisa. Ele não serve para nada. Ele pode até levantar alguns questionamentos e tal, mas eu não tem como se garantir a veracidade das informações que tem aqui. Meu conselho para quem fez esse relatório, se tiver vendo esse vídeo, cara, se você tem dados que realmente são incontestáveis, que são muito bem preparados e tudo mais, disponibiliza isso com essas informações processadas em algum repositório público, né? Se você não quer se expor porque tem medo de represário ou qualquer coisa do tipo, né? Mas pelo menos você precisa colocar isso em algum lugar para que outras pessoas como eu possa baixar essas informações e dar um double check, porque a minha análise ela é totalmente imparcial com relação às informações, os dados. Se eu não tenho os dados, eu não tenho como atestar que isso daqui é verídico ou não. Então a gente só vai ficar chovendo numa olhada aqui e não vai chegar a conclusão nenhuma. Mas, por enquanto é isso. Eu tô baixando aqui os boletins e tô baixando os logs de urna. Se eu der uma melhorada, eu vou dar uma olhada aqui nessas informações e fazer um segundo vídeo aí do segundo turno, complementando aquele vídeo que eu já fiz do primeiro turno lá e tudo mais. E aí eu não sei quando que vai ficar pronto, mas quando ficar pronto aí eu mando o vídeo.
E aí, se você estiver gostando do conteúdo, se inscreve no canal, manda pros seus amigos, me segue lá no Twitter. A gente se vê na próxima, valeu!